Como tudo em mecânica, não basta você conhecer bem as peças de um sistema. É necessário que você entenda o porquê de cada um daqueles itens serem usados daquela forma, como eles se comunicam e quais são os componentes mecânicos de cada uma dessas peças. Você já deve conhecer um pouco do funcionamento de um sistema hidráulico. Deve saber também que o fluido de um sistema desse tipo é a base para o seu funcionamento. Mas você sabe a importância da qualidade do fluido do sistema hidráulico de freio, os tipos existentes e como escolher de forma consciente o ideal para cada veículo? Fala galera, tudo bem? Neste vídeo trataremos sobre um dos principais itens de segurança de um veículo. Falaremos novamente sobre o sistema de freio, mas aqui vamos abordar a importância da escolha de um fluido de freio de qualidade e quais as diferenças entre eles. Se você tem dúvidas sobre esse tema, vai gostar das informações. Então, continue assistindo, torne-se membro na comunidade AutoMasters, aproveite e faça o seu primeiro texto sobre o que você está achando do curso ou qualquer assunto ligado ao mundo da mecânica. É a sua chance de ter seu post com uma alta visibilidade e engajamento. Bom, antes de darmos início ao tema principal, é importante explicar como o fluido atua no sistema. Para isso, não podemos esquecer que o freio é fundamentalmente um sistema hidráulico. E assim sendo, seu acionamento se baseia em princípios de hidráulica, onde um fluido é pressurizado por tubulações com o objetivo de ampliar uma força. No caso específico do sistema de freios, o objetivo é multiplicar a força exercida sobre o pedal, pressionando as pastilhas contra os discos de modo mais eficiente possível, e assim ser capaz de parar o veículo. Mas para um trabalho de tanta responsabilidade, não podemos utilizar qualquer fluido. O fluido de freio, muitas vezes chamado erroneamente de óleo de freio, precisa ter propriedades muito específicas. Tão específicas que não é utilizado em outro sistema automotivo, apenas nos freios. Sua principal propriedade é justamente ser capaz de transmitir a força com um mínimo de formação de bolhas ou acúmulo de impurezas. Por isso, um fluido com características tão específicas precisa receber uma classificação. E é aí que entra a sigla DOT, uma norma criada pelo Departamento de Transportes americano. DOT separa o fluido por categorias em função de suas propriedades físico-químicas, definindo claramente sua aplicação, separando cada fluido de acordo com uma numeração. Assim temos o DOT 3, o DOT 4 e o DOT 5. O DOT separa cada fluido pelo seu ponto de ebulição. Afinal, como o fluido é exposto ao calor liberado pelos freios, ele está suscetível à formação de bolhas, o que precisa ser evitado a todo custo, sob o risco de perda da capacidade de frenagem. Então, os fluidos são classificados de acordo com sua temperatura de ebulição, onde o DOT 3 apresenta ponto de ebulição a 205 graus, o DOT 4 ferve a 230 graus e o DOT 5 suporta temperaturas até 250 graus antes de mudar de estado físico. Em resumo, quanto maior o DOT, mais resistente o fluido é à temperatura. Outro ponto interessante é que o fluido de freio é higroscópico, ou seja, absorve a umidade presente no ar. Por isso, o sistema é vedado e sempre que você for verificar o nível do fluido, evite deixar a tampa do reservatório de freios aberta por muito tempo. Aliás, se há um inimigo para o sistema de freios, ele se chama umidade. A umidade, que nada mais é que vapor d'água dispersa na atmosfera, quando absorvida pelo fluido, forma microgotículas no sistema. E como o ponto de ebulição da água é 100 graus, essa umidade, ao ser exposta à temperatura de trabalho do sistema, vai mudar o estado físico, provocando a formação de bolhas, o que resulta na perda da capacidade de frenagem. Por isso, o fluido deve estar sempre em bom estado, isento de umidade e deve ser trocado ao menos uma vez por ano.
É importante entender ainda que cada fluido está adequado ao nível tecnológico do sistema de freios. Ou seja, um carro de 1970 utiliza DOT 3, enquanto na grande maioria dos carros atuais, o recomendado é o uso do DOT 4. Perceba então que fazer uso de um DOT maior em um carro com DOT baixo não traz nenhum benefício. Mas o contrário deve ser evitado a todo custo, sob o risco de comprometer a eficiência de frenagem. Agora vai uma dica importante. O fluido de freio não deve ser completado no reservatório, pois normalmente, quando o nível do fluido de freio está abaixo do recomendado, salvo em casos de vazamentos no sistema, ele mostra que as pastilhas de freio já estão muito gastas, pois conforme o material das pastilhas vai gastando, elas vão afinando e, consequentemente, os pistões das pinças de freio vão abrindo cada vez mais espaço para o fluido de freio, para que ele possa pressionar os pistões nas pastilhas e travá-las no disco. Dessa forma, fica a dica: sempre que verificar em um veículo que o fluido de freio está abaixo do nível indicado, verifique a vida útil das pastilhas de freio. Agora, caso você perceba que é questão de completar o fluido mesmo, já vai a dica aqui de usar os fluidos no Brax, que é qualidade garantida e não tem erro. E aí? Agora você já saberia me responder quais os riscos da não utilização de um fluido de freio de qualidade e nas especificações corretas? Bom, como já vimos, as classificações dos fluidos de freio trazem características de ebulição muito diferentes. Por isso, é muito importante que nunca seja utilizado nas especificações incorretas com base na tecnologia apresentada pelo sistema de freio. Utilizar DOT acima ou abaixo do recomendado pelo fabricante pode anular o funcionamento e a eficácia do fluido, o que, em palavras mais simples, pode fazer com que o veículo perca a capacidade de frenagem, o que colocaria em risco a vida dos ocupantes do veículo e demais motoristas no trânsito. O mesmo pode acontecer se utilizarmos um fluido de má qualidade ou não efetuarmos a manutenção no tempo correto. Bom, agora que você já conhece a importância do sistema, como funciona e as peças que o compõem, continue ligado ou ligada aqui na comunidade Automasters, porque eu vou trazer muito mais conteúdo como este. Até o próximo vídeo. Tchau!